tarde ou boa noite, conforme a hora a que estejam a ver esta segunda parte, aliás, esta terceira parte daqui das oficinas superiores e sua relação com a oficina de Caranguejo ou com a oficina do Infantário, ou se preferirmos, o que é a oficina do Infantário em termos de interação e de benefícios, ou de motivações, ou de propostas vai buscar às oficinas superiores, nomeadamente à Universidade, ao Parlamento, ao Grêmio e ao Templo, que são respectivamente as oficinas uh, de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Efetivamente, começamos por Sagitário, começamos pela oficina da Universidade, dos Estudos Superiores e das Viagens. E o que esta oficina social vem dar de, digamos assim, de desafio e também de reflexão à oficina do Infantário, que é a oficina de Caranguejo. Então, trabalhar o trauma, que é absolutamente essencial de um ponto de vista jurídico, e efetivamente aqui estamos numa perspectiva de o trabalhar para a mediação e negociação de conflitos, e entender que o trauma é absolutamente essencial no direito de família para resolver o direito também das sucessões. Podemos também perceber que rapidamente ele pode ser adotado em todos os ramos de direito. Assim podemos estender até mesmo no direito penal, apesar de aqui ser bastante mais difícil de entender do ponto de vista da justiça restaurativa. Este ramo da justiça restaurativa é algo que tem sido muito falado, a possibilidade de fazer aproximar as vítimas dos crimes de homicídio com os homicidas e tentar, obviamente, um reequilíbrio daquilo que é a constelação familiar e que pode ser aplicado enquanto não mudarmos o que não pode ser aplicado, aliás, enquanto não mudarmos profundamente a nossa constelação familiar, a forma como nos relacionamos com ela e ainda assim mesmo estudemos profundamente Bert Hellinger, todo o esforço da constelação familiar, rapidamente perceberemos que a justiça restaurativa tem muito que ver com esta ideia de aproximar a raiz das famílias e aquilo que é a pessoa responsável pelo crime e aqueles que são as vítimas diretas desse mesmo crime, mesmo que se trate de um crime de homicídio. Exatamente aquilo que eu estava a dizer, ou seja, este trabalho tem vindo a ser feito no sentido de virtualizar e de dar uma força nova àquilo que é também o trabalho da justiça restaurativa. Assim, o trabalho sobre a justiça restaurativa é cada vez mais algo que pode ser aberto, mas também pode encontrar aqui caminhos para trabalhar a um nível de direito de trabalho, direito civil, direito de consumo, todos os ramos de direito, ao fim e ao cabo, que hoje em dia formam o universo daquilo que é o direito do consumo e o direito alternativo à resolução de litígios. Inclusivamente, direito administrativo, direito constitucional e direito público podem ser aqui incluídos. Ou seja, construir aqui uma capacidade de utilizar a parte da emoção, da evolução dos traumas e sua transformação àquilo que é também o domínio do direito. É importante aqui trabalhar partindo dos traumas, já que numa perspectiva de criação de leis, propriamente a aplicação das mesmas, tem a ver com uma visão que essencialmente dar a cada um o que é seu de um ponto de vista também universitário, a criação de teses nesse sentido. É importante trabalhar traumas e criar as pontes entre aquilo que são as bases de trabalho das equipas multidisciplinares no terreno e aquilo que compõe as CPCJs, todo o tipo de entidades que auxiliam e ajudam os menores, as famílias, de forma a conectar tudo isto com os psicólogos, sociólogos, juristas, numa perspectiva mais multidisciplinar. Aqui o trauma fica no centro daquilo que é, ao fim e ao cabo, o conjunto das várias técnicas destas áreas, que são as áreas distintas, mas que ao mesmo tempo colaboram entre si, criando uma base comum de transformação de uma série de ideias e princípios. E aqui o trauma estará na base daquilo que é uma perspectiva nova de interdisciplinaridade de várias ciências e várias áreas, que independentemente disso não deixa de ser ou ter na sua base a perspectiva de que o trauma deve ser trabalhado tal como o sentimento que a ele se liga e que depois deve levar às diferentes áreas, ok? Já relativamente àquilo que é a oficina do Parlamento, vimos a oficina da Universidade, agora refletir um bocadinho daquilo que é a oficina do Parlamento, e aqui vamos trabalhar o trauma a partir da ideia de poder. Isto é muito interessante porque aqui estamos no eixo, que é ao fim e ao cabo o eixo Capricórnio-Caranguejo, e que tem a ver essencialmente com o crescimento e com a transformação, não é? Portanto, a ideia do poder da esfera privada e da esfera pública, e portanto ele assenta essencialmente e muitas vezes na existência de vícios e limitações e que temos que perspectivá-los do ponto de vista do poder e ver que muitas vezes a existência destes vícios e limitações faz com que o poder fique, ou que se perca poder, não é? Que a pessoa fique numa situação de subjugação. E, portanto, ficar preso a um conjunto de ideias e princípios que nos limitam
a escoar naquilo que é a nossa própria ação, não é? Se tivermos, e a ter escolhos também naquilo que é a nossa ação, se tivermos essa ideia, se percebermos essencialmente que o poder, tal como qualquer dependência, acaba por nos dominar e impedir de ser livres, e percebemos rapidamente que os traumas são o ponto inverso do poder, ou seja, é pelo domínio dos traumas que ganhamos poder sobre nós próprios, não é? Sem dúvida alguma percebemos que os traumas individuais de cada indivíduo, passando o pleonasmo, estão perfeitamente naquilo que é a essência do trauma. Qualquer indivíduo que tem poder não deixa de ter sido alguém que em determinada altura teve a ausência dele. Assim pode estar na raiz de um trauma e esse trauma tem que ser trabalhado a partir da sua própria essência e é absolutamente essencial olhar para o passado, para tudo aquilo que formou a própria pessoa, pois é onde estão as suas maiores fragilidades e podem estar as suas maiores forças enquanto ser político. Alguém que trabalha com a política e com o poder tem que ser capaz de se autoconhecer e de conhecer acima de tudo onde é que estão as suas limitações, as suas falhas, já que os seus inimigos políticos poderão aproveitar essencialmente esses pontos fracos para utilizar e manipular a seu favor, assim como o conhecimento do trauma, tornando-se absolutamente essencial para o poder e acaba por surgir como um controle do próprio trauma, se isto for perceptível, não é? E portanto o trauma e o poder estão assim intimamente interligados ou ligados. O trauma tem que ver com a limitação ao vício, que muitas vezes tem que ser dominado e transformado para gerar um poder sobre essa mesma situação, sobre esse mesmo vício ou dependência. Percebemos rapidamente que terá um poder, que o trauma e o poder estão intimamente ligados e assim não há dúvida que trabalhamos sobre os traumas, ou trabalharmos profundamente sobre os traumas, percebemos a sua origem, onde é que eles incidem e poderemos rapidamente construir estratégias e meios de nos blindarmos a essa mesma dependência ou a essa mesma realidade de vício ou de controle externo. Ao mesmo tempo, somos capazes de manipular essa mesma realidade de forma a utilizar isso a nosso favor, nomeadamente para termos uma maior direção e efetividade das nossas emoções e sentimentos, permitindo a criação de sentidos que servem a terceiros, que não está, e isso faz com que não nos sintamos acima dos outros, mas sim numa obrigação de servir os outros, o que sempre que o fazemos, sempre que servimos os outros, acabamos por limitar os vícios e dependências a partir do conhecimento dos traumas de origem. Uh, Isto tem a ver sobretudo com a família, com o passado, que deu origem a esses mesmos traumas e que influencia as limitações de poder. E, portanto, sofrer, este poder que existe baseado no trauma acaba por muitas vezes influenciar o momento político e se não tivermos essa percepção, não conseguimos controlar, muito menos conseguimos controlar os nossos próprios traumas, não é? Portanto, esta noção é muito importante aqui também na oficina do Parlamento. Já na oficina do Grêmio, é importante conhecer os traumas coletivos de um ponto de vista do movimento social, para percebermos aquilo que está na origem, muitas vezes, dos movimentos sociais, perceber também os traumas coletivos que existem e que têm muitas vezes que ver com constelações familiares não resolvidas. Aqui entramos muito de perto no trabalho de Bert Hellinger, que foi o pai das constelações familiares e que trabalhou bastante com esta ideia de que nós não existimos sem ser em rede familiar e que a história da família nos influencia e determina claramente. No conhecimento daquilo que é uma constelação familiar, perceber que as constelações familiares formam-se ao longo de décadas e têm a ver com traumas que vêm de gerações, têm sobretudo de ver com a modificação das sociedades, a introdução de novas tecnologias também podem ao mesmo tempo gerar um conhecimento e uma percepção daquilo que é a sociedade moderna, como um conjunto de novas oportunidades que só poderá verdadeiramente florescer se todos os traumas do passado estiverem ultrapassados, ou seja, temos que deixar morrer as velhas profissões e fazer nascer novas profissões, mas para que isto aconteça, temos que curar o passado, temos que perceber que tudo aquilo que foi feito por uma razão num determinado tempo, que isso não significa que os princípios e valores que estão lá subjacentes e que são trabalhados constantemente e diariamente por todos nós, enquanto trabalhadores, que não evitam que verdadeiramente tenhamos que fazer mudanças e transformações. E saber aceitar isso é aqui também muito importante. Ao mesmo tempo, também é importante transformar as ideias e os princípios num ponto de vista essencial e absoluto para que as constelações familiares sejam renovadas e para que ao nível das famílias e das sociedades mais pequenas e células familiares verdadeiramente se iniciem mudanças estruturais que fundamentem e tragam novas ideias e princípios que estão essencialmente fundados naquilo que é uma visão cada vez mais interligada de sociedade
pelos vínculos de solidariedade. A aceitação das diferenças, onde o direito à diferença e identidade é absolutamente essencial para criar uma cada vez maior responsabilidade harmónica, em que todos estejam integrados e que possam verdadeiramente desenvolver as suas capacidades. É por isso absolutamente necessário e preciso ultrapassar o trauma coletivo que vem do passado, de forma a que a constelação familiar de cada zona político-social onde nos inserimos possa prevalecer. Ou seja, estamos a falar de zonas políticas do globo que têm histórias próprias, precisam de ser estudadas e integradas de forma consistente, a partir da sua evolução, para que seja feito um estudo sociológico e psicológico integrado, que possa verdadeiramente ser efetivo e transformador, conhecendo os traumas coletivos de cada região ou zona, o que é absolutamente impossível caso esse estudo não seja feito e não seja tomado sob essa mesma perspectiva. Okay? Finalmente, passamos então para a oficina derradeira, que é a oficina da espiritualidade e corresponde, obviamente, à energia de peixe e que tem aqui também uma relação importante, já que ela é complementar, ela é o fim da caminhada das emoções e dos traumas, que começou precisamente com a infância, passou portanto, pelo gabinete do terapeuta, energia de escorpião, e termina em peixe, que é a espiritualidade. Portanto, conhecer os traumas é igualmente importante para libertarmos de forma definitiva e coletiva e fazermos uma verdadeira dissolução àquilo que é a chegada a um inconsciente e subconsciente coletivo organizado, formando uma única unidade, de forma a sermos capazes de dissolver tudo aquilo que são os medos e dificuldades e todas as transformações que já tivemos ao longo de décadas. Para isso é importantíssimo transformar a vida e o mundo a partir da nossa própria percepção de realidade. Não podemos mudar a vida e o mundo se não formos capazes de olhar para dentro, essencialmente entender que é a partir do momento em que conhecemos aquilo que são os nossos traumas, podemos verdadeiramente perceber que eles não são individuais, que se encontram perfeitamente numa relação a dois e finalmente encontram-se naquilo que é uma realidade coletiva. Enquanto não formos capazes de trabalhar as realidades coletivas a partir dos traumas comuns da sua depuração coletiva, será muito difícil chegarmos a soluções que verdadeiramente desenvolvam a nossa própria capacidade de transformação e por isso é absolutamente essencial para conseguirmos atingir tal diluição de sentimentos e princípios, sejamos capazes de olhar para dentro e ao mesmo tempo fazermos isto em conjunto, ou seja, um movimento de dança circular, através daquilo que é a capacidade que temos de interligar as nossas emoções naquilo que é o inconsciente coletivo. É a partir deste inconsciente que os mesmos traumas são partilhados de uma forma indireta, através de energia, que percebemos que não é necessário, onde percebemos que não é necessário expor a nossa individualidade, nem tão pouco a nossa intimidade, quando estamos a falar de uma relação entre duas pessoas. Percebemos rapidamente quando falamos de um evento religioso ou quando estamos em conjunto sobre uma mesma energia religiosa ou uma mesma energia espiritual, estamos já a fazer essa depuração sem necessidade de expor a nossa individualidade e ao mesmo tempo criando aquilo que é uma energia única, uma energia coletiva. A energia conjunta que nos ajuda a elevar a nossa própria vibração e consciência se soubermos fazer em coletivo, isto é, poderá ser também um importante elemento de cura e transformação coletiva, em que a diluição acaba por funcionar como um elemento de transformação e ao mesmo tempo da nossa identidade a partir daquilo que é a diluição da individualidade, que aqui já não interessa para estes efeitos, mas que efetivamente parte também de um conhecimento do coletivo. Ou seja, sem o conhecimento do trauma, a sua partilha, sem falar disso, será a todos os títulos impossível a transformação pelo exemplo. Também passa aqui um pouco aquilo que se passa na Igreja Católica, nomeadamente escândalos de pedofilia que podiam ter sido resolvidos a partir daquilo que fosse uma comunidade ativa, a partir daquilo que fosse uma comunicação, para sair poder trabalhar através da oração e transformação de mentalidades e capacitação de que temos de aceitar uns aos outros os erros, mas também que os próprios sacerdotes sejam capazes de ter um comportamento diferente e eximir-se, não é, nesses contextos para uma transformação mundial. Esta é uma visão verdadeiramente revolucionária, verdadeiramente, se soubermos colocá-la ao serviço do coletivo, a partir daquilo que são os medos e o trabalho dos medos e das percepções que os mesmos indicam, de forma a aceitarmos e enfrentarmos com coragem aquilo que são os nossos traumas coletivos, ok? Portanto, a visão do trauma enquanto realidade coletiva.
Passamos então agora para o quadro síntese das oficinas sociais ou coletivas. A oficina da universidade traz-nos restauração, a oficina da política ou do parlamento traz-nos a dependência, a oficina do grêmio traz-nos a constelação e a oficina do templo ou da igreja traz-nos a intimidade. Muito obrigado. Queria agradecer-vos. Termina aqui o módulo das três áreas, das três oficinas, aqui na relação com a oficina de caranguejo que tem a ver com o infantário.